meu amigo, e você aí achando que a Champions acabou. Achou errado, otário. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Ó, Bruno Formiga na área e nada mais, fazendo os não convites de sempre. E aí é o seguinte, vamos falar de Liga dos Campeões da Europa, porque tivemos os jogos da ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. E tivemos 18 gols, um recorde que a gente não tinha desde 2011. Uma temporada que foi fantástica, né? Que terminou com uma final maravilhosa, inclusive, entre Manchester United e Barcelona, que claramente é uma das melhores equipes do mundo ali. E naqueles jogos de ida das quartas, nós tivemos ali 18 gols. E essa edição de agora, 2023-2024, igualou aquele número, que é muito relevante. E não foram só muitos gols, foram vários golaços, grandes atuações e grandes jogos, assim. Todos os jogos foram bons. Todos, de cabo a rabo. E a expectativa agora é o quê? Para os jogos da volta, que você pode e deve acompanhar pela TNT, pelo Space, na Max e no SofaScore, que você baixa 100% de graça usando o QR Code ou usando o link aqui na descrição. É rápido, é prático e é de graça. O melhor aplicativo de placar ao vivo do planeta. E você ainda vê estatística, você compara jogador, compara trabalho de treinador, vê mapa de ação, vê a agenda do seu time, classificação dos campeonatos que você gosta. Eu vou deixar a barra aí para você, no seu tempo, baixar com tranquilidade e de graça. Então, não me irrite, porque não custa nada, beleza? Falando dos jogos especificamente, e que cardápio, viu, tivemos? Que cardápio? Claramente, o melhor jogo de todos foi Real Madrid 3, Manchester City 3. Um jogo que teve o espetáculo de um estádio abarrotado, que foi reformado recentemente, tá uma maravilha, com o teto fechado para aumentar a acústica. Então, assim, o ambiente no Santiago Bernabéu foi diferente. As noites europeias, elas já são muito especiais para o Real Madrid, mas essa em específico foi mais especial ainda. E o jogo entregou tudo o que se imaginava, né? Virada, revirada, e terminou com um 3-3 magnífico, que deixou tudo em aberto para a volta, mas cada equipe ali conseguiu mostrar valências muito especiais, né? A precisão do time do Manchester City, a resistência, a resiliência, a velocidade de resposta do Real Madrid, que é um time que faz transições como poucos hoje, usando muito do Vinícius Júnior, muito do Rodrigo, do próprio Bellingham. Então é um time com uma força mental gigantesca, né? O trabalho do Ancelotti, ele é muito bom. E aí é curioso imaginar que assim, o trabalho do Ancelotti nesta temporada é melhor do que o trabalho do Ancelotti da temporada em que ele foi campeão lá em Paris, por exemplo. Hoje ele entrega mais soluções, hoje ele entrega uma variação maior e ele é um grande resolvedor de problemas, né? O Ancelotti é impressionante, assim, impressionante. E o Manchester City, por outro lado, assim, não teve o Kevin De Bruyne, e é um ponto. Não teve uma grande atuação do Haaland, que teve 20 ações com bola, assim, basicamente uma chance real de gol, não fez um grande jogo, mas contou de novo com o Phil Foden muito preciso e decisivo, com um jogo muito correto do Grealish, né, que voltou ao time titular. Assim, o sistema defensivo foi muito exigido. O City tinha desfalques, o que talvez seja um alento aí para o Guardiola, e esse susto de perder o De Bruyne em cima da hora, mas está tudo em aberto, né? Um jogo com golaços, um jogo com transição, um jogo com resposta, com contra-resposta, com qualidade estética para se ver o jogo, com muita intensidade, mas com zero deslealdade. Então, assim, um jogo no talo, né? Um dos melhores jogos que a gente viu nos últimos anos da Liga dos Campeões, acho que sem dúvida nenhuma é o jogo do ano até aqui, não dá nem para discutir, assim, 2024 começou um dia desse, mas já tem o seu grande jogo. Daqui para frente, acho que a tendência é que a gente tenha outros grandes jogos, mas a gente viu o atual campeão contra o maior clube da competição, os dois últimos campeões se enfrentando numa trilogia, né? Porque eles se enfrentaram em 22, em 23 e agora em 24, e num nível individual e coletivo fantástico, né? Com alguns vacilos, é verdade,
mas com muito mérito de dois técnicos que, dentro do que acreditam de futebol, conseguem tirar tudo dos seus jogadores. Outro grande jogo, nesse eu trabalhei, foi Arsenal e Bayern de Munique. O Bayern de Munique, ele pode não estar no seu melhor momento, e passa longe disso. A Bundesliga já foi pro saco, e talvez até por isso a gente ficar usando o Bayern de Munique como parâmetro da Premier League seja um erro, porque o Bayern de Munique da Champions, se você pegar a exceção do segundo tempo contra a Lazio no primeiro jogo das oitavas, tirando isso, a Champions do Bayern ela é muito constante. Aí você vai falar, mas na última rodada, o jogo com o Copenhagen, já estava classificado, o Bayern entrou assim, para cumprir tabela. O Bayern na Champions, ele é diferente do Bayern da Bundesliga. E ele fez um jogo interessante contra um Arsenal que naturalmente ia dominar as ações, ia ter mais a posse, ia ter mais a bola, teve até mais chances em determinados momentos, mas o Bayern conseguiu, em transição, principalmente com o Sané, incomodar demais o Arsenal a ponto de estar ganhando o jogo em vários momentos, né? E o Trossard achar o empate ali no segundo tempo e depois até com as alterações do Tuchel, eu acho que o Bayern piorou e o Arsenal melhorou com as mudanças do Arteta, o Bayern correu uns riscos, mas vai decidir em casa, onde é muito difícil dele ser batido, principalmente na Champions, e o Arsenal, assim, óbvio, o empate leva o jogo para prorrogação e tal, pode acabar decidindo nos pênaltis, mas para classificar direto o Arsenal vai ter que ganhar. Não é uma missão simples, passa longe disso. É um Arsenal mais cascudo, mais competitivo, um Arsenal com boas opções, né? O Odegaard fez um grande jogo, né? O Havertz não foi bem, mas vive o seu melhor momento na temporada. Fisicamente você tem a recuperação de algumas peças, o Rice fez um grande jogo, a zaga, né? Saliba e Gabriel Magalhães, assim, fantásticos. E vamos ver o quanto esse time está recuperado mentalmente para não deixar escapar oportunidades pelos dedos como deixou na temporada passada. O Arsenal tem a desvantagem de jogar uma decisão por final de semana na Premier League, né, para conseguir manter a liderança do campeonato nacional mais difícil do mundo. Então isso pesa contra. O Bayern está relaxadão agora, relaxado no sentido de não vai competir na Bundesliga mais. O título já foi embora, né? O Bayer Leverkusen vai ser campeão mais cedo ou mais tarde, mas tem a pressão de você ter que ganhar um título. E o que sobra é a Champions, só que não é um título qualquer. E lembrando, o Bayern não passa batido em uma temporada desde 2012. A gente está falando aí de 12 anos já. 12 anos em sequência ganhando alguma coisa. E corre o risco de não ganhar nada nessa temporada. Então, assim, é um time com muito recurso. O Goretzka fez um grandiosíssimo jogo no Emirates, um grande jogo. O Sané fez um jogo, assim, muito, muito, muito bom. O Kimmich fez um jogo muito correto, né? Então, assim, talento para trocação o Bayern tem. E se o Arsenal der transição, ele vai ser incomodado. Foi um jogo muito físico, também muito intenso, mas 0-0-0-0 desleal. Como também não foi desleal, apesar de tenso, PSG e Barcelona, e o Barcelona aqui fica na situação talvez mais confortável, né? Porque ganhou fora de casa e agora vai decidir com a vantagem em casa. Fez um 3-2 ali que talvez muita gente não esperasse em cima do PSG. E no jogo, o Barcelona fez uma partida em que lembrou alguns momentos o Barcelona da temporada passada, que foi campeão espanhol com a melhor defesa, com uma segurança defensiva que se perdeu nessa temporada, fato, mas que o Xavi vem conseguindo recuperar. Já são 12 jogos em sequência sem perder, 9 vitórias e 3 empates, vários desses jogos sem tomar gol e o time dando resposta. E inclusive resposta individual, porque você tem o crescimento do Rafinha, você tem o crescimento do Cancelo, você tem o crescimento de peças que podem ser muito importantes nessa reta final para o Barcelona eventualmente voltar a decidir uma Liga dos Campeões em Wembley, inclusive onde ele já esteve. Mas é difícil você projetar, porque o PSG assim, foi muito mal individualmente, o Vitinho foi o melhor jogador, assim, para mim com alguma sobra, e com o Mbappé muito, muito mal. Por méritos também do Barcelona, que fez um jogo compacto, e aí sem espaço o PSG tinha dificuldade, mas, por exemplo, no início do jogo o PSG foi melhor, depois o Barcelona ele consegue o seu gol e ele vai melhor até o final do primeiro tempo. Na volta do segundo, o Luiz Henrique dá respostas com substituições, e aí o Barcelona fica nas cordas durante um tempo.
tanto que toma um empate, toma a virada e fica meio perdido. E aí vai calmamente, com as mudanças do Xavi, a entrada do Pedro, ele dá uma qualidade de visão de jogo que o time estava perdendo, e aí consegue empatar com o Rafinha, que fez 2 gols, né? Foram os 2 primeiros gols do Rafinha na história dele na Liga dos Campeões, que começou recentemente. Inclusive tem um vídeo muito legal da esposa dele comemorando o gol na TV, vendo a TNT e tal, foi muito massa. E aí no final, com o Christensen, tinha acabado de entrar, vem jogando de volante, o zagueiro originalmente Christensen, faz o gol de cabeça, faz o 3-2, e é uma vantagem muito grande para um PSG que já se coloca em xeque toda hora, que é cheio de dúvidas, que tem uma autoestima muito baixa em Liga dos Campeões, que viu de novo o seu goleiro não ser confiável e agora vai ter que achar uma vitória lá em Barcelona. É muito difícil, o Barcelona vem num momento muito bom, o PSG também chegava com 25 jogos de invencibilidade, era o seu melhor momento na temporada, mas isso não foi suficiente. Então o Barcelona tem uma grande vantagem. O Atlético de Madrid vai decidir na Alemanha e tem uma vantagem mínima, que poderia ter sido muito maior, né? Esse foi um jogo também imprevisível, era um duelo imprevisível, porque o Atlético já teve muito bem na temporada, o Borussia oscila demais, não é uma defesa segura, mas é um ataque capaz de algumas maluquices. E foi isso que se viu no Wanda Metropolitano, né? Um primeiro tempo do Atlético quase perfeito, sob a regência de Griezmann, que para mim individualmente foi o melhor jogador desses jogos de ida, das quartas de final. O time fez 2-0 e poderia ter feito 3, e no segundo tempo poderia ter ampliado o placar, mas no final o Haller faz um 2-1 e por muito pouco o Borussia não empata o jogo na última bola da partida. E aí por quê? Porque esse Borussia imprevisível, às vezes ensandecido, consegue achar espaços onde não se imagina. A Champions do Borussia, ela é boa, né? Ela é uma boa Champions, ele foi líder de um grupo que era muito difícil, o grupo da morte, que tinha PSG, que tinha Milan, que tinha o Newcastle, e quem passou em primeiro foi o Borussia. Então, assim, foi um recado dado. Nas oitavas, o Borussia também passou um recado, e de mais a mais ele está vivo para o jogo da volta, porque vai decidir em casa e a vantagem é mínima do Atlético. É possível que o Borussia vire isso? É possível. O Borussia pode fazer. E fora de casa o Atlético vai mal, tem melhorado, tem evoluído, mas ainda não é seguro. E aí o Simeone deu um recado, né? Ele, temporada inicia com um time envolvente, com mudança de esquema, com um jogo ofensivo até. Nesse jogo específico, o primeiro tempo foi assim, como no início da temporada. Mas aí depois o Simeone começa a pisar no freio, a tentar segurar o resultado e a se fechar e a convidar o Borussia, e aí vai se complicando, toma o 2-1 e podia ter sido punido tomando o 2-2. Então é outro jogo em aberto, não tem nada definido em nenhum dos 4 jogos, assim, o nível de competitividade foi extremo. A vantagem da galera, assim, por exemplo, o Bayern vai definir em casa, basta ganhar. Eu encaro isso como vantagem. E olhando para o primeiro jogo, o Bayern acho que tem motivos para sair fortalecido de Londres. City e Real Madrid, o City teve um péssimo jogo do Haaland e vai ter o retorno do De Bruyne e decide em casa. Os últimos jogos de quem visitou lá o Etihad, a galera sofreu muito. O próprio Real na temporada passada sofreu muito, então acho que a vantagem também é do City. E aí nos outros jogos, o Barcelona tem uma clara vantagem porque ganhou e decide em casa e acho que no geral fez um jogo mais racional que o do PSG, mas não foi brilhante. E acho que quem mais ficou desconfortável no jogo a maioria do tempo foi o Barcelona. E esse Borussia Atlético, assim, abertaço, né? Porque, de novo, não são times confiáveis. E aí, lembrando, quem passar de Borussia Atlético pega quem passar de PSG e Barcelona. Então a gente pode ter aí um Atlético e Barça na semifinal, como já aconteceu, né? A gente já viu acontecer em 2014, por exemplo. E do outro lado, a gente tem quem passar de City e Real pega quem passar de Bayern e Arsenal. Então a gente tem vários desenhos aí, pode ter um City Arsenal, pode ter um City Bayern, pode ter um Bayern Real Madrid. Cara, assim, tem muitos desenhos interessantes nessa reta final. Então é aquilo, para você que achou que a Champions tinha acabado, sinto informar que não acabou.